Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia para você sintonizado no Canal Rural em todo o Brasil. Obrigado por escolher a gente como a sua fonte de informação. Veja só os nossos destaques. Soja, milho, quem sabe trigo ou seria melhor o arroz? Embrapa estuda mais uma alternativa para diminuir o custo com nutrição animal. Quer elevar o bem-estar animal? Que tal ligar uma música? Estudo revela que leitões comem melhor e brigam menos quando o som está ligado. E tem muito mais informação para você a partir de agora. Já estamos ligados e integrados. A quebra de 20% a 30% na atual safrinha de milho frustrou a pecuária brasileira, que contava com mais matéria-prima para produzir ração e baixar os custos de produção. A gente até discutiu aqui ontem, qual alternativa nos resta agora, senão um apoio político para importar milho de fora. Ainda assim, não daria tempo de equilibrar as contas dos produtores rurais em um curto espaço de tempo, porque o problema é urgente. Mas a Embrapa traz mais uma esperança. Pesquisa se não dá para substituir o milho pelo arroz, que está sobrando nos estoques da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. São mais ou menos 550 mil toneladas que, inclusive, fizeram baixar os preços pagos pelo cereal atualmente. Então, essa alternativa ajudaria ainda as duas pontas, os pecuaristas e os risicultores. Vamos saber em que nível essa pesquisa já está com o Jorge Ludwig, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Jorge, um bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Pablo. Jorge, Obrigado. Conta um pouquinho para a gente como é que começou essa discussão aí. Foi vendo justamente que o arroz estava sobrando, e o que a gente poderia fazer com ele? Veja, na verdade foi um contato da Farsul, através dos economistas que identificaram essa oscilação de preços e esse excesso de oferta, com base nos dados da Conab, principalmente, e eles consultaram a gente aqui da Embrapa Suínos e Aves, para uma questão relacionada à alimentação animal, cientes também, dessa falta de matéria-prima para as rações, de suínos e aves e poedeiras, Houve, então, essa consulta e a gente está trabalhando exatamente para fazer as análises, com relação a essa viabilidade, existe uma equivalência de preço necessária, exatamente, esse ano a gente tem mais ou menos 550, como você falou, 550 mil toneladas de arroz, que vão estar em função da dinâmica de mercado, vão estar disponíveis para a alimentação animal. Certo. Então... Mas, Jorge, perdão, só porque daí me veio agora, justamente essa dúvida, que você disse que aí eles pediram para vocês analisarem, Até então, não se via como o arroz uma alternativa, então, A partir de agora que vai se passar a estudar isso, não? Não, na verdade já existem trabalhos de uso de quirela de arroz, o quebradinho de arroz na alimentação de suínos e aves, Isso está bem estabelecido. O que nós temos, na verdade, é um produto novo, na verdade um arroz diferente, processado de forma diferente, ele é apenas descascado, então ele contém mais nutrientes e isso tem que ser avaliado.
Então, esse valor nutricional ele vai ser maior, né, para suínos, para aves, né, vai ser um valor nutricional maior e provavelmente ele terá um pequeno valor agregado ainda com relação ao próprio, o que se conhece do arroz, né, Quirera, por exemplo. Né? Uhum. Pois é, mas aí o que vocês já imaginam, então, até desse valor que você diz, né? Nutricionalmente, ele realmente pode substituir o milho ou até mesmo pode ser melhor que o trigo também, que já se estudava antes, não? Sim, exatamente. Né? Na verdade, o arroz, né, no tradicional, né, a quirera de arroz, que é o fininho, né, do arroz, né, polido, na verdade ele já tem uma equivalência com o milho, né, um valor nutricional bastante próximo do milho, inclusive às vezes superior, né, no caso, dependendo se a gente está falando de suínos ou de aves, né. Então, na verdade, nós temos assim um potencial extraordinário, né? Porque se a gente for pensar, vai usar o arroz, né, que é da culinária, né, para alimentação animal, né? O que acontece é o seguinte: existe um potencial de produção. O arroz é produzido no país em função da demanda. Então, vamos dizer, ajustes são necessários, como no caso passado, né, no ano passado, né, onde o consumo aumentou e a produção não foi tão efetiva assim. Então, houve aquela oscilação que todo mundo se lembra, está no imaginário popular. Né? Agora, o que a gente vê é um potencial de produção de pelo menos quase mais 2 milhões de toneladas, tá? Para o ano que vem, ou então, porque na verdade existe um ajuste, né? Existe um ajuste, né, na produção em função da demanda. Se estiver estabelecida uma demanda firme com relação a essa alimentação animal, existe um potencial de produção já com as condições atuais, né, na produção de arroz, existe esse potencial de aumentar a quantidade produzida. Certo. E isso, na verdade, favorece, né, no setor do arroz, né, favorece a disponibilidade interna da produção e permite uma maior flexibilidade para atender a demanda no setor de alimentação animal. Certo. Então você quer dizer que, inclusive, isso dando certo agora com essa pesquisa, a gente pode, a partir do próximo ano, já contar com o arroz na ração realmente. E aí fica aquela dúvida se... porque com o trigo se tinha muito a dificuldade de será que produzimos, será que tem demanda, né? Porque o trigo ele é mais complicado para se cultivar. Com o arroz, se a gente realmente tiver essa demanda, você acha que pode ser mais prático, né? Para que a gente então passe a trabalhar justamente nele como uma alternativa oficial, melhor até do que o trigo? Sim, precisamos, na verdade, no segmento de proteína animal, precisamos de quantidade, né, para atender essa demanda expressiva, né? Não é só esse ano que vai faltar milho, né? Na verdade, essa demanda está muito aquecida, né, com relação aos grãos, né? E o plantio de arroz, o cultivo de arroz oferece uma segurança muito grande, né, com relação à produtividade, né? Chega em ocasiões de 9 mil quilos por hectare, né? É uma cultura irrigada, então ela oferece poucas surpresas, né? E pode aumentar a estabilidade nos preços na questão da alimentação animal, mesmo atendendo plenamente, né, a demanda para consumo humano. Tá certo. Uma última pergunta, você acredita até que esse ano ainda a gente pode ver esse tipo já de ração, Jorge, ou deve ficar um pouquinho mais para frente? Não, com certeza, essas 550 mil toneladas ou 600 mil toneladas, né, ela já está disponível, né? E tem uma vantagem adicional, ela é produzida nas regiões onde existe alta demanda, alto déficit de milho, né? Então, está próximo, a logística favorece,
e é um diferencial, né, no preço, né, com relação ao custo do transporte, e isso vai possibilitar já esse ano que esse excedente, né, de arroz, vamos assim chamar, né, em função das circunstâncias de comercialização, possa estar sendo usado, vai ser usado na alimentação de suínos e aves, principalmente, né? Ótimo, uma ótima notícia. E vamos esperar então ver se os preços dão uma equilibrada na nossa ração animal. Jorge, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu trabalho e continue, por favor. Novidades, venha contar pra gente. Ok, obrigado. Conte com a gente. Obrigado. Até mais então. Tchau, tchau. E você já ouviu falar de um alimento ou outro que pode acelerar o seu envelhecimento? Eu não sei, mas creio que se existe algum, deve ser daqueles hiperprocessados, sabe? Cheios de ingredientes que a gente jamais consegue entender o que é pelo nome. Já alimentos naturais, como a carne suína, que já foi mal falada, aí não mesmo. Saiba mais no quadro que desvenda os mitos do agro. A carne suína pode e deve fazer parte da sua alimentação. Sabe aqueles comentários que condenam o consumo de carne suína, apontando malefícios para a nossa saúde? Pura falta de informação. E talvez por essa você não esperava. A carne suína é uma grande aliada da longevidade, porque é uma proteína rica em nutrientes. Envelhecer ou amadurecer com saúde e bem-estar é possível se você fizer escolhas inteligentes e, por que não, saborosas. A carne suína é rica em ferro e vitaminas A e C, que ajudam no controle da pressão arterial e na prevenção da anemia. Também possui alto teor de selênio, responsável pelo bom funcionamento de diversos processos fisiológicos que protegem o organismo do envelhecimento precoce. Outros nutrientes presentes na carne suína ainda contribuem para a saúde do cérebro e do sistema imunológico, para a formação de componentes sanguíneos e participam do metabolismo de carboidratos e gorduras. Que legal saber disso, pode comer carne suína aí muito tranquilo, muito tranquila. E se alguém ainda tem dúvida, você pode enviar o nosso focinho de porco não é tomada lá pelo nosso Instagram por os seus amigos. Logo mais a gente posta, tá bom? E agora vamos à previsão do tempo? Kelly Ávila, por favor, bom dia. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. As manhãs ainda começam frias nessa semana, mas como eu disse, as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Ainda, claro, frias, porque a gente está em inverno, mas um pouco menos do que na semana passada. Eu trouxe o mapa aqui para a gente dar uma olhadinha em relação aos períodos de chuva. A gente não vai ter muita alteração nos próximos dias, ainda pouco volume de chuva em boa parte do país, no máximo 30 milímetros, e ainda chovendo um pouco mais na região norte do país, e o Acre também recebendo um pouco mais de chuva essa semana também. Aí eu trouxe um mapa aqui para a gente dar uma olhadinha em relação à anomalia de chuva, julho, agosto e setembro. Olha só, a gente tem uma variação aqui de chuva na região sul do país, ali que a gente tem de 40% a 45% de anomalia de chuva neste período, pegando o trimestre, julho, agosto e setembro. Tá? Aí nas áreas que estão em cinza, em verde claro, a gente tem de 45% a 50% de anomalia de chuva. O que significa essa anomalia? É diferença aí de outros períodos do que é considerado normal para essa época do ano. Então a gente está falando de anomalia de chuva. Aí eu trouxe um mapa para a gente dar uma olhadinha, anomalia de temperatura nesse mesmo trimestre, julho, agosto e setembro. Olha só, a gente tem aí diferenças aí de 40% aí de anomalia de temperatura em algumas regiões, principalmente no sul e sudeste. E na área clara aqui, que pega um pouquinho mais ali em tons de rosa, a gente tem de 45% a 50%, um pouco mais quente do que é considerado normal. Então a região central e norte vai ter temperaturas um pouco maiores do que é considerado normal para essa época do ano. Não significa que vai fazer tanto calor, mas um pouco acima do que é considerado normal. Sul e sudeste fazendo um pouco mais de frio. E eu quero a sua participação. Mande perguntas para a gente aqui que a gente responde. Está o telefone aí na sua tela. Mande o nome, a cidade, o estado, se você quer saber de
frio, de chuva, que a gente responde aqui para vocês. A gente se vê amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, Kelly. Obrigado. Vamos fazer um intervalo e depois eu quero te convidar a fazer um teste aí na granja. Que tal ligar um som, hein? A musicoterapia ajuda a aliviar o estresse dos animais. Já já você vai ver. Antes, vamos abrir espaço aqui para aquele recado que chegou para você. Estamos aqui na unidade de Seara com o nosso sanitarista de corporativo Ricardo Nagai. Ligados e integrados, volta já. Estamos de volta e agora me conta uma coisa. Quando você ouve uma música, não acaba, diríamos, entrando no ritmo dela? Se é um modão de viola, canta junto e já balança o ombrinho. Se é uma balada romântica, sente uma dor no cotovelo, mesmo não tendo uma história triste para lembrar. Os animais, além de ouvir, também podem se influenciar pela música. Tem pesquisa que mostra até melhora no desempenho, assim como todas as estratégias de bem-estar animal. Pequenas doses de distração, lazer e relaxamento podem fazer grande diferença ao longo do dia. No mundo animal é assim também, principalmente nos aviários. Brinquedos são distribuídos ao longo dos galpões para os animais expressarem seu comportamento natural. Empoleirar, bicar, desfiar cordinhas de sisal. Tudo isso influencia no comportamento dos frangos, que ficam mais calmos, livres de estresse. Assim, o desempenho zootécnico é mais eficiente. Nas granjas de suínos, a musicoterapia é uma estratégia para colocar o bem-estar animal em um patamar ainda mais elevado. Ela pode ser utilizada como forma de enriquecimento ambiental auditivo. Apresenta efeitos positivos no comportamento. Por exemplo, alivia a ansiedade dos animais. A musicoterapia impacta diretamente no ganho de peso dos leitões. Estudos revelaram que filhotes que ouvem música antes do desmame brincam mais na fase de creche e não se comportam de forma agressiva. E os benefícios vão além. A musicoterapia ajuda a diminuir as intervenções clínicas, as taxas de mortalidade e alavancam as taxas reprodutivas. Legal, agora vamos ouvir uma especialista em bem-estar animal, a Juliana Ribas. Juliana, bom dia, bem-vinda como sempre. Bom dia, Pablo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Legal que você veio. Ô, Juliana, não dá pra gente colocar na granja aquela música que a gente gosta porque acha que os animais vão gostar também, né? Não é bem assim, não é qualquer música, é isso? Exatamente, Pablo, não é bem assim. Os animais, eles têm uma sensibilidade auditiva muito grande, os suínos, né? Eles ouvem uma faixa de som maior que a nossa, e isso torna eles muito sensíveis a sons estridentes, metálicos ou sons muito graves. Esses sons acabam causando uma irritação nos animais, ao invés aí de melhorar o bem-estar ou de reduzir essa ansiedade que foi muito bem falado. Então, quando eu vou escolher a música para utilizar na granja, os estudos já mostram que sons de músicas clássicas, alegres, sons mais alegres, eles estimulam e acalmam os animais de forma positiva. Existem ainda pesquisas que estão em desenvolvimento na Colômbia, desenvolvendo melodias específicas para os suínos, de acordo com o comportamento que a gente quer que eles façam. Se a gente quer aumentar a ingestão de alimentos, se a gente quer que essa fêmea fique mais calma no parto, mas de modo geral, utilizar música clássica e músicas mais alegres são melhores. Ou seja, eu gosto de rock, mas meus animais não vão gostar. Tá certo. Não, eu fico até impressionado porque eu não imaginava que essa pesquisa estava tão avançada, né, Juliana? Até o estilo de música, acredito então até que volume, tempo de exposição, tudo isso deve influir, né? Com certeza, Pablo, esses são fatores muito importantes. Essa pesquisa ela é muito legal porque o compositor das músicas, ele é um médico veterinário e ele compõe essa música específica para o suíno e ele está avaliando aí os fatores neurais que essas músicas estão influenciando. Então, como ela age diretamente no cérebro desse animal para motivar o comportamento. Com relação ao tempo de exposição,
Não pode ser aí nunca mais que 8 horas de exposição diária de música, porque o silêncio também é importante para o relaxamento desses animais. A música ela deve ser fornecida aí durante o dia, que são as horas da rotina da granja, e deixando o período da noite para que os animais realmente possam descansar. E um ponto muito importante para o suíno é o barulho total da minha instalação. Barulhos maiores que 85 decibéis, e aí a gente pode utilizar um equipamento simples na granja, que se chama decibelímetro, que ele mede esse volume do som. Esse som acima de 85 decibéis é irritante para os animais. Então a música ela tem que ser um pano de fundo, um volume baixo. Porque o que ela vai fazer? Ela vai modular, ou seja, manipular o ambiente do animal para que ele se torne menos reativo a estímulos externos, como, por exemplo, quando eu tiver uma porta que bate ou um equipamento que liga de repente. Como eu tenho esse som ambiente no fundo, o animal ele se torna menos reativo, menos ansioso. Tá certo, e até tem uma informação importante aí realmente sobre som então, né? Que se por acaso sua granja por perto, por exemplo, tem uma obra, né, que vai durar muito tempo, saiba que já não é muito legal, né, Juliana? Porque se eles são sensíveis, é bom você também ir se ligando disso, né? E isso já é algo usado oficialmente, hein, Juliana? Ou é algo em teste ainda? Porque nossa indústria não está ainda, por enquanto, colocando em todas as granjas. Tá. Hoje a gente tem a Instrução Normativa número 113 do Ministério da Agricultura, que está em vigor desde 1º de fevereiro desse ano, e ela tem um capítulo específico sobre estratégias de enriquecimento ambiental. Ela já torna obrigatório o uso de enriquecimento ambiental em todas as fases. E esse enriquecimento não se limita aos brinquedos manipuláveis. Esse enriquecimento ele também pode ser auditivo, visual, e o som ele entra nessa estratégia de enriquecimento auditivo. Ele é fácil de ser colocado na unidade produtiva, a gente precisa somente ali de um rádio ou de um aparelhinho de som onde eu possa colocar um pendrive com as melodias que eu desejo, né? Porque às vezes o pessoal coloca o rádio, coloca aquela estação que só tem notícia, falação, e isso acaba irritando os animais. Então sempre tem que buscar realmente a música clássica. E então ela tem esse caráter hoje já de indicativo oficial, né, de se estimular a utilização como estratégia de enriquecimento, mas nós ainda não temos documentos oficiais que falem assim, olha, é só essa música por esse período. O que a gente traz é uma construção da informação acerca daquilo que a gente conhece sobre o comportamento dos animais e da experiência prática nas unidades que já utilizam. Se utilizada de forma errada ou colocando as melodias erradas, o som ele pode se tornar um problema. Se ele for muito alto, por período muito longo de exposição, ou mesmo colocar ali estilo que deixam os animais irritados, como funk, rock, ou rede de notícias que tem muito som de fala o tempo todo. Isso tudo pode gerar aí um desconforto. Então a gente tem que utilizar, mas da maneira correta. Certo, legal então. Se você quer fazer o teste na sua granja, é bom conversar com o seu veterinário, o seu extensionista, pesquisar para fazer a instalação aí, tudo direitinho. Obrigado, viu, Juliana, pelo seu trabalho aí. Continue. Qualquer novidade, venha contar pra gente. Pode deixar, Pablo. Obrigado você pelo convite. Um abraço. Um abraço. Até mais, então. Até. E agora eu quero saber como é que você está aí no dia a dia na lida. Já está colocando música na granja? Será? Compartilhe daí com a gente aqui a sua foto ou vídeo e com a hashtag na legenda Ligados Integrados. Vai aparecer na TV, como fez aí, olha só, tá ali a M. Trazotto. Trazotto deve ser o sobrenome dela e ela está ali bem envolvida com os animais. Parabéns pelo trabalho aí. Já acompanhou as nossas reportagens no site do Ligados Integrados? É uma dica para você que quer ter mais informação aí para o seu dia a dia, hein? Lá você encontra todo o nosso conteúdo técnico que compartilhamos aqui na TV, só que aí por escrito. É só você conferir, olha só, no canalrural.com.br/Ligados Integrados. Tem de tudo, para frango, para peru, para suínos, bem-estar animal, nutrição, manejo,
tudo quanto é tipo de dica para você sempre produzir mais e melhor junto com os Ligados e Integrados. Acesse então canalrural.com.br/Ligados e Integrados. Nosso site, aliás, já é um sucesso, a gente sempre bate metas aqui de acessos, graças a vocês. Muito obrigado. Obrigado também pela sua companhia aqui na TV. A gente se vê, você sabe, amanhã, né? 11h30 ao vivo no Canal Rural. Agronegócio? Esse é o canal. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.